Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai falar do fundo VBI REITs FOF, código de negociação RVBI. Esse é um fundo de fundos, um FOF, mas com uma estratégia um pouquinho diferente. O planejamento dele é ter cerca de 1/3 em fundos adquiridos em mercado secundário mesmo, com uma estrutura clássica de um fundo de fundos, 1/3 em fundos em estágio ainda inicial, fundos que ainda não estão listados em bolsa para depois ir crescendo para poder lançar em bolsa e o fundo oferir algum ganho, né? Fundos em oferta 476 e coisas do tipo, uma visão quase um private equity, e 1/3 em operações que não sejam de fundos imobiliários, como por exemplo alocações em CRIs. Como esse fundo ele começou a existência dele às vésperas dos lockdowns da pandemia do coronavírus, ele precisou fazer um ajuste. Então, basicamente, nesse começo, ele alocou tudo no mercado secundário, aproveitando as quedas que o mercado teve nas primeiras semanas da pandemia, mas ele já começou a fazer alocações em fundos não listados e também em CRIs para poder chegar nesse planejamento inicial. Vamos dar uma olhada? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, a gente vem aqui na página principal do Clube FI e digita o código, um comecinho do código, o comecinho do nome do fundo. Aqui a gente vai ver então as principais características. É um fundo que começou em fevereiro de 2020, a gente grava esse vídeo em dezembro de 2020, meados de dezembro, então um fundo que está aí com cerca de 10 meses de existência, chegando aí a um ano. Tem como gestora a VBI, gestora de fundos como o LVBI, o PVBI, o falecido FVBI, bem mais antigo. Ainda não faz parte do IFIX, isso primordialmente pelo pouco tempo de existência. É bem mais fácil um fundo mais antigo fazer parte do que um fundo mais novo. As regras são mais restritas. Se a gente observa o histórico de cotações, a gente vai ver que, claro, ele foi lançado na base de R$100, porém às vésperas já da pandemia, né? Primeiro dia de negociação dele, 10 de fevereiro, e menos de um mês depois já começou a questão de lockdowns e tudo mais, né? A partir aqui, né, nesse fim de semana aqui, dia 5 para 9 de março, foi talvez onde a grande maioria das cidades decretaram o lockdown. Então, obviamente, todo o mercado caiu fortemente, inclusive o RVBI, não tinha por que ele ser diferente. Chegou uma mínima ali de 68, deu uma recuperada, ficou boa parte da vida dele como um todo, rodando ali entre 80, 80 e tantos reais. Depois ele consegue melhorar um pouquinho de patamar e começa a rodar na base de 90 e baixos, digamos assim. No momento que a gente grava esse vídeo, está cotado a 93 cravado. Olhando o histórico de dividendos, a última distribuição foi de 62 centavos em relação ao preço atual dele de R$ 93, um yield de 0,67. Não dá para a gente olhar muitos outros períodos, exatamente por ser um fundo extremamente novo, então esses indicadores naturalmente não vão fazer tanto sentido, porque, por exemplo, ele não tem sequer 12 meses de distribuição e no começo é normal que ele vá fazendo distribuições menores até ele pegar corpo, até ele pegar embalo, digamos assim. A gente pode ver que a primeira distribuição dele foi de 25 centavos, depois 33, 34, depois 46, 53, 58, 60, até que ele chega em 62 e mantém. Esse 62 era o valor que estava previsto no prospecto de emissão. E ele cumpriu, na verdade, todo o histórico de distribuição veio acima do previsto no prospecto. A gente vai ver isso melhor no relatório. Olhando pelo valor patrimonial, a gente vai ver que ele está negociando praticamente ao par, né, o valor patrimonial da cota em outubro, né, a gente está gravando isso aqui ainda com a referência outubro, ainda não foi divulgada a referência novembro. O valor patrimonial de R$ 94,55 com o valor da cota de 93, então uma relação de 0,98 ou quase 2% de desconto
em relação ao patrimonial. Aqui a gente pode ver, inclusive, o valor patrimonial 136 milhões e o valor de mercado 133, quase 134. Então, um pequeno desconto. É bem comum fundos de fundos negociarem bem ao par. A gente pegar o histórico, a gente vai ver que esse fundo até já teve momentos de desconto mais altos, mas um fundo de fundos, em geral, ele gira muito perto do par. Um pequeno ágio, um pequeno deságio, dificilmente a gente vê isso escapando muito. Sobre a quantidade de cotistas, a gente vê aqui que ele começou com cerca de 9.500, né, 9.491 cotistas no primeiro informe mensal dele, veio caindo, obviamente com todo o temor da pandemia do coronavírus e tudo mais, chega a um mínimo aqui na base de 8.600, onde ele dá uma estabilizada. Depois, a partir de agosto, conforme as coisas já vão clareando um pouquinho melhor, ele vem subindo e agora ele já está perto dos 10 mil cotistas, 9.800 é a última divulgação. E agora a gente pode dar uma olhada no relatório gerencial dele. Lembrando que esse fundo, antes da gente mostrar o relatório, esse fundo ele tem o espaço RI. Então, você pode se comunicar diretamente com o gestor, com a equipe da VBI aqui no Clube FII. Basta você enviar suas perguntas e você também pode ver as perguntas que foram feitas e tudo mais. Então você pode mandar aqui e o pessoal da VBI vai responder. E aqui em comunicados a gente vai ver então o último relatório gerencial, tá? Aqui já com o relatório de novembro, já com a movimentação de novembro. Aqui ele comenta sobre alguns números, a variação, quanto que foi no período, né, no mês e tudo mais. Desde o início, quanto ele performou acima do IFIX, ele vem performando bastante acima do IFIX, né, da média dos fundos imobiliários. E aqui ele comenta sobre a distribuição, quanto ele já distribuiu. Aqui a gente vê que ele já distribuiu entre fevereiro e novembro R$ 4,33, enquanto que o projetado pelo relatório, né, pelo prospecto do fundo, era de ter distribuído R$ 3,82. Então ele já distribuiu 13% a mais que o projetado. E aqui comenta que a tendência é manter no curto e no médio prazo esse patamar de 0,62. Aqui uma questão interessante mostrando que aqui a gente tem a distribuição do realizado mês a mês na barra esverdeada e a barra acinzentada com o planejado, o que estava planejado no prospecto da primeira e até agora a única emissão do fundo. A gente pode ver que praticamente todos os meses ele distribuiu acima do planejado, do previsto. Ele já começou a distribuir em março, sendo que a expectativa era começar a distribuir só em abril. Em abril ele distribuiu acima, em maio apenas 3 centavos abaixo, mas ele também já tinha distribuído aqui mais de 30 centavos acima do previsto. E todos os meses distribuindo acima, e agora em outubro ele estabiliza já casando com o planejado. Aqui tem um gráfico que normalmente os fundos de fundos não explicitam, e ele sim coloca. A gente vê o ganho de capital realizado em cada mês, ou seja, quanto o fundo auferiu de lucro com as vendas do seu patrimônio, né, das suas cotas, né, do giro de cotas normal. Então, 15 centavos no mês, 33 no outro, 28 no outro, aqui sempre em centavos por cota. Mas ele também coloca o ganho de capital não realizado, ou seja, por exemplo, aqui em novembro o fundo realizou 37 centavos, sim, porém se o fundo resolvesse vender todas as suas posições e apurar o lucro delas, ele ainda teria um lucro de 2,80. Claro que esse é um lucro que não é certo, porque vai depender do preço que ele vender em cada momento, mas a gente consegue enxergar o quanto tem acruado. Por exemplo, aqui a gente vê que foi caindo em boa parte porque o fundo foi realizando, mas também vai ter alguma influência aqui, de repente, de algumas cotas do portfólio que podem ter caído ou não. Mas aqui a gente já vê um aumento, então a gente consegue ver o quanto a gestão está gerando de valor que ela ainda não realizou. Isso a maioria dos fundos de fundos não coloca isso
de maneira explícita assim, no relatório. Aqui ele comenta sobre algumas operações que o fundo fez recentemente, inclusive uma operação de um CRI, porque o regulamento dele permite que ele tenha até 1/3 da operação dele em não FIIs, em outros tipos de investimento que não sejam FIIs. Ele não precisa ter 100% alocado em FIIs ou coisa parecida. Aqui ele comenta também uma coisa, um problema de regulamento, né, de regra, de lei, que todos os fundos de fundos acabam enfrentando, porque a Receita Federal tem um entendimento que fundos de fundos devem recolher imposto de renda sobre o ganho de capital, da mesma forma que eu ou você como pessoa física temos que fazer, mas a grande maioria dos fundos de fundos entra com recurso ou vai na justiça para poder reaver esse valor. Esse é um fundo ainda novo, então ele ainda está discutindo isso com mandados de segurança e tudo mais. Então ele, teoricamente, se ele conseguir reaver esse valor, como os outros fundos vêm conseguindo reaver, ele ainda tem um ganho, né, um lucro de R$465 mil reavendo esse imposto, que vai dar 32 centavos por cota. Ainda não é uma decisão definitiva, porém a maioria dos fundos de fundos vem conseguindo reaver esse valor. Aqui tem a DRE, claro, com todo o resultado que foi gerado. A gente vê, por exemplo, que aqui no acumulado, né, a gente vê que ele tem um resultado aqui acumulado que ele não distribuiu ainda, o resultado dele no acumulado da vida dele, né, cerca de 6,5 milhões, 6.419.000, e ele distribuiu apenas 6.235.000. Então ele tem ainda 184 de resultado já realizado que ele ainda não distribuiu, que ele ainda pode vir a distribuir mais à frente, se ele achar por bem. Lembrando que todo fundo tem que distribuir no mínimo 95% do seu resultado, mas pode fazer o estoque dos outros 5%, por que não? Isso em visão semestral. Aqui o histórico de distribuições, alguns comentários de performance. Aqui a gente vê que ele está com praticamente toda a carteira dele em fundos imobiliários, uma pequena parte só em CRIs. Aqui a distribuição por segmentos, com os fundos de recebíveis, de renda urbana e lajes comerciais, cada um acima aí de 20%, somando os três aí, beirando os 70%, 65% do patrimônio. É uma composição relativamente comum nos fundos de fundos. Esse aqui talvez com um pouquinho mais de renda urbana do que a média, mas e o logístico aqui logo atrás é uma composição razoavelmente clássica atualmente, que os fundos de fundos vêm assumindo, com a parte de recebíveis imobiliários sendo muito forte atualmente. Aqui o valor em milhões alocado em cada fundo e o quanto isso representa na carteira. Então a gente vê que as maiores posições: BTG Logística, XP Malls e CSHG Renda Urbana, o HGRU. São as 3 maiores posições. Lembrando que nenhum fundo de fundos pode ter mais do que 10% do seu patrimônio alocado num único fundo. Então, por exemplo, BTLG está basicamente na tampa em relação a essa regra. Algumas movimentações. Ele faz questão de deixar muito explícito que esse fundo investe em outros fundos da própria VBI. Isso foi aprovado em assembleia em julho desse ano, pode-se ver a ata aqui. Mas a gestora, para poder manter um patamar de transparência, faz questão de deixar isso muito claro dentro do relatório. E apesar de não haver essa restrição normativa, a própria VBI estabelece alguns limites máximos, no máximo 33% do seu patrimônio em fundos da VBI, e mesmo que ele queira comprar ou vender cotas, ele vai respeitar o limite máximo de 20% do volume médio diário dos últimos 3 meses. Então, mesmo que ele queira vender cotas, ele vai vender de maneira mais parcelada, mais diluída
para não impactar o preço das cotas. Claro, no caso de uma transação block trade, uma transação fora de bolsa, obviamente isso não há essa necessidade. Aqui mais os detalhamentos com o nome do fundo, daquele gráfico, né, com a composição de cada um. E o gestor coloca aqui um parágrafo, às vezes até razoavelmente extenso, com o racional da aquisição de cada fundo imobiliário da carteira, o motivo da manutenção, alguma notícia relevante, positiva ou negativa que tenha acontecido no último mês. Então, você consegue saber, principalmente nos fundos da VBI, esse racional é ainda explicado de maneira mais extensa para poder mostrar que não é uma questão de tá fazendo isso para inflar valor de cota ou para isso ou para aquilo ou outro. Inclusive chega a botar até um gráfico apresentando o CVBI, que é o fundo de CRIs, em comparação a alguns fundos semelhantes e por que o RVBI fez questão de comprar o CVBI e não outros. E aqui tem toda a explicação de cada um deles. Tem esse fundo EVBI, que é um fundo ainda que não está com negociação em bolsa, apesar de já ter ticker, né, apesar de já ter código. No momento que a gente grava esse vídeo ainda não tem negociação. Então aqui também a explicação do racional dele e tudo mais. Então um relatório onde você consegue entender bem a cabeça do gestor, você consegue detalhar exatamente o racional de cada uma das posições, inclusive do CRI que ele tem em carteira. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse ativo? Uma explicação que é interessante. Claro que ele já apresenta algumas operações de fundos não listados, como por exemplo o próprio EVBI, né, que é de parte de renda urbana. Nesse primeiro momento, que o fundo ainda está pequenininho, com um patrimônio menor, ele só está visando alocações em fundos que vão trazer rendimento para o fundo em D0, que vão trazer rendimento para o fundo já de imediato. Claro que conforme o fundo for fazendo novas emissões, for crescendo, for se desenvolvendo, ele vai poder começar a alocar em algumas operações um pouco mais complexas ainda em desenvolvimento, mas que tenha tendência de apresentar um bom resultado de longo prazo. Claro, como o fundo é pequenininho, ele precisa jogar em estratégias um pouco mais óbvias, um pouco mais fáceis de serem entendidas e de gerar resultado para o fundo. Conforme ele for amadurecendo, ele vai chegar mais próximo desse desenho dele de um terço, um terço, um terço, e acrescentando estratégias mais criativas, digamos assim, coisas não convencionais. Claro, vai depender do crescimento, condições de mercado e tudo mais. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!